Toda vez que se inaugura uma mesa de RPG, os deuses do RPG ficam contentes e festejam. Não porque ganharam um novo templo, são deuses humildes, não querem ser adorados e nem gostam, mas porque sabem que assim os homens ao redor serão mais felizes, terão ali a oportunidade rara de assistir à própria grandeza, de ver espelhada ali a sua própria grandeza. Ali serão vividas grandes amizades e amores, ali trabalharão juntos, criando acontecimentos que jamais ocorreriam sem a mesa. A mesa sabe que não são apenas tábuas no chão, e sim que é um gerador de significados. Ali é o lugar onde a imaginação ficará livre, sendo a imaginação o único campo onde o homem é realmente livre. Ali serão discutidos problemas dos homens e da comunidade, porque a mesa sempre foi a melhor tribuna. Ali, homens diante de homens falarão de sua alma, discutirão e compartilharão alegria e tristezas como se fosse um só. Trabalharão alegremente por um mundo melhor, mais solidário. Inaugurar uma mesa de RPG é criar uma ilha de liberdade, de lucidez e solidariedade. Nada une mais as pessoas do que a mesa de RPG. Não é apenas um local de diversão. É isso também, mas principalmente é um lugar de reflexão, de descoberta, da revolução e do encontro com o outro. Bem-vindo a mais um Ecos de Vidas. Minha primeira pergunta é... Assim, primeira vez bem-vindo, né, e tal, já tá acostumado aqui, já veio algumas vezes. Cara, o que é RPG pra você? Eu acho que tem duas respostas, né? Primeiro, a definição da coisa. Pra mim, RPG tá entre um exercício de teatro de improviso e jogo de tabuleiro, né? Do jeito que eu enxergo a coisa, exceto pelos RPGs mais experimentais que estão na borda, todo RPG tem sistema, é uma brincadeira estruturada, ao mesmo tempo que é um exercício de imaginação e no campo lúdico da coisa. Agora, do ponto de vista mais subjetivo, o que é RPG pra mim? RPG pra mim é muita coisa, assim. Eu jogo RPG faz muito tempo, assim. Faz bastante tempo, desde, sei lá, final do 8º ano do ensino fundamental? Não, acho que antes disso. Então, Mais ou menos quantos anos? 8º, 9º, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo ano da faculdade, primeiro, segundo, terceiro, quarto e meio. E aí foi 21, 22, 23, 24. Faz uns 15 anos, assim, que eu jogo 15 RPG, anos? faz Eu bastante também. tempo. Eu tenho uns 15, 16 anos. Claro que sempre tem aqueles hiatos, né? Mas você tem quantos às anos? vezes- Eu tenho 28. 28? Fiz 28 de janeiro agora. Eu vou fazer fevereiro agora dia 4, né? 28 também. Então, tu é 97. 97. Eu também. Que legal. Quase. Então, a gente tem mais ou menos a mesma época. Uhum. Mas eu acho que tu tá mais adiantado na escola, né? Do que eu. Inclusive, mas eu fiz o pré-1 duas vezes. Legal. Eu Eu repeti tive pra que um. fazer 2 aceleras. Eu fiz o acelera no fundamental. Eu não tô ligado. Acelera é tipo o que você faz tipo vários anos em um ano só. Bota fé. E aí eu Pra fui alcançar tipo um protótipo do governo, sabe? Tipo, do primeiro acelera do fundamental. E aí, inclusive, ficava Começa a tocar a música do X-Men, tá ligado? tipo isso, cara. E inclusive tinha 3 mulheres sempre em cada canto da sala, anotando tudo que acontecia na sala. E isso porque eu estudei na Alemanha e eu perdi muito tempo de escola, né? Entendi. Aí, tipo assim, no final, o primeiro-ministro da Angola, cara, de educação, foi lá visitar a gente, porque ele ia pegar, tipo, esse projeto nosso lá e replicar na Angola. Caraca, E velho, aí, que brisa. a gente ficava sendo estudado, tá ligado? Tipo, e aí as aulas eram um professor muito bom, e aí tinha teleaula, né, do Tele 2000, como é que era? Telecurso 2000. Telecurso Adorava 2000. Adorava o Telecurso. Sim, e aí no final a gente fazia um jogo lúdico, de jogo de perguntas e respostas sobre a aula, e aí ia ser eliminando, sabe? Tipo assim, se eu perguntasse e errasse, eu eliminava você. E aí, às vezes, eu ficava, tipo... Eu meio que bulava o jogo. Eu errava de propósito a primeira pra eliminar o jogador da segunda, tá ligado? Porque se ele me fizesse a pergunta e eu acertasse, ele que era eliminado. Negócio assim, sabe? Tipo, de troca de pergunta. Cara, era um jogo doentio. As pessoas começavam a estudar, de verdade, tipo assim, os moleques eram mais favelados, pra me vencer nos jogos, cara. E foi muito sinistro, assim. Foi uma experiência bem sinistra. Curioso. E o professor também era professor de Aikido, então ele era um professor maravilhoso, assim, sabe, com aquela filosofia profunda. Mas sobre o RPG, tipo, o RPG pra mim é muito sobre uma atividade social, né? Sim.
muito da minha vida tá amarrado com RPG, dos meus grupos de amigos e tal. Legal. E mais ou menos na época eu comecei a pegar gosto por game design, essas coisas. Eu não trabalho com isso, eu não tenho interesse de, tipo, mercantilizar isso, né? Pra mim é hobby puramente. Mas brincar em desmontar sistemas, desmontar histórias, esse lance do contar histórias pra mim é muito interessante, assim. Legal. E a mídia através da qual as histórias são contadas, pra mim, é um negócio muito massa. Então, tipo, eu gosto, por exemplo, sei lá, de assistir anime e desmantelar o anime, tipo, esses são os elementos que estão aparecendo aqui, esses que aparecem ali. Isso é legal. Isso eu acho É uma muito forma divertido, de assim. decupagem, eu acho, não. A gente fala no teatro decupagem, né? Que é tipo preenchimento de imagem, só que ao mesmo tempo de estrutura também. Eu não tenho certeza. Eu não sei dizer, eu não conheço o suficiente da terminologia do teatro pra dizer que é. Ah, Mas se você tá falando, bota fé, assim. às vezes eu uso esse termo errado sempre. Meu professor já me corrigiu algumas vezes. Tem um trope que é o smelling the marigolds, que é tipo, não, measuring the marigolds, que é tipo, medir as flores. Você tá num campo de flores, tudo bonito, e a primeira coisa que você faz, ao invés de, tipo, curtir o sol, a brisa, o cheiro, você puxa uma régua e começa a, tipo, medir todas elas pra fazer tabela, entendeu? Que é um jeito muito válido de aproveitar a mídia, assim, só que é um jeito muito diferente, assim. Entendo. E eu gosto muito, assim. E aí isso aconteceu no RPG também. Minha aventura toda de RPG começa quando eu tava passando na frente da biblioteca, vi uns amigos meus sentados jogando alguma coisa, entrei lá e comecei a bostejar o jogo deles. Sentei, fiz um metamorfo assassino completamente das ideias e só caguei o jogo deles, assim. E aí, a hora que terminou, todo mundo foi embora, assim, vamos pra cantina e tal. Eu fiquei tipo, mano, esse bagulho legal, velho. E aí, tipo, na segunda sessão eu chutei o mestre, assim, inventei umas porcaria qualquer, porque eu não conhecia porra nenhuma de sistema. Imagino. E aí. E aí foi, assim. Eu me lembro que isso foi mais ou menos na época que Skyrim saiu, pra ter uma noção de tempo, assim. Skyrim foi Skyrim? o quê? Não. 2011? Skyrim, o jogo? É. Ah, Skyrim foi 2011? É. Foi um tempo depois saiu Skyrim, eu comecei a jogar mais ou menos nessa época, um pouco antes, na real. legal, Mas legal. é engraçado, velho. Engraçado. Tu já criou então algum sistema assim meio chulo, mas é tipo, como tu falou, Sim, tem só metade da minha diversão com RPG desde sempre foi esse tipo de coisa, Ah, assim, né? legal. Foi Criação. brisar com o sistema e tal. Maneiro, maneiro. Mas brisar com o sistema é só uma parte do aproveitamento da coisa toda, né? E é muito legal ver o histórico, a história de, tipo, de onde o RPG surge, o que veio antes dele, né? E como que o sistema conversa com a narrativa, como o sistema conversa com como os jogadores engajam com o mundo imaginário e quais as circunstâncias sociais, políticas, econômicas, etc e tal, produzem os RPGs, ambientações diferentes. Entendi. Então isso é uma coisa muito curiosa. Então, por exemplo, o D&D surge lá em 74, eu acho, na década de 70. A lenda é que o Guy X e os amigos deles jogavam Chainmail, que é um jogo, um wargame, um jogo de É que é miniatura. a origem do D&D, não É tá o origem do falando? D&D. Sei. Que é tipo joguinho de miniatura de guerra. Tipo, cada jogador tem uma pontuação, uns pontos, né? E eles é um orçamento pra montar um exército com miniaturinha. E aí bota os miniaturas, coloca umas trenas lá, fica movendo os bagulhos, jogando os dados e trucidando um ao outro. E aí a brisa deles estava sendo fazer uma campanha narrativa. Tipo, eles tinham, sei lá, um mapinha fantasia da Europa, seja lá o que for. E aí eles jogavam as partidas e depois davam um significado narrativo pra coisa entre essas coisas, né? Como se cada um deles fosse uma nação diferente. E aí o Gygax propôs um desafio pros jogadores que era... Tinha uma fortaleza impenetrável dele e tava todo mundo contra ele. Só que era uma fortaleza absolutamente impenetrável, assim. E aí os outros jogadores, né, os camaradas dele, os colegas dele, tinham descoberto um caminho por um esgoto que passava por baixo das muralhas. E se eles conseguissem chegar no final, eles abriam a porta. E aí a próxima sessão ia ser tipo a galera trazendo os exércitos pro sítio do castelão e tal. Só que não dava pra levar um regimento inteiro. Aí cada jogador levava, tipo, um herói, né? Que aí você tem, tipo, os capitães das companhias e tal. E esse foi basicamente o primeiro Dungeon Crawl que aconteceu, né? Essa é a Legal. mitologia da coisa. Então, o D&D ele tem origem nos wargames. O RPG solo é posterior, né? Eu acredito que sim. Eu joguei, eu adorava RPG solo, cara. Porque tem aqueles livros de escolher sua própria aventura e tal. Uhum. Eu não sei quão comum isso aqui é no Brasil, mas eu acho que lá nos Estados Unidos fez algum sucesso a mais. Bastante. A década de 70 era febre. RPG 80, e aí eu não febre. sei se o que vem antes, assim, sabe? Uhum. Eu suspeito que o D&D tenha vindo antes. Também. Até porque o gênero todo de Dungeon Crawl, acho que até onde eu sei, né, ele dá uma firmada aí. Entendi. Eu joguei Cidadela do Caos e Mares de Sangue, cara. Nossa, que saudade eu sinto daquilo. Na escola ali, eu lembro de quinta série eu tava, cara. Ficava jogando Cidadela do Caos.
Comprei com mendigo o livro na rua. Eu nunca sei falar a palavra certa. Mendigo, sei lá. Mas resumindo, um morador de rua. E aí. Mas eu acho que, tipo. Eu acho que antes disso já tinha os livros de fantasia e tal que serviram de base. Então, por exemplo, Dying Earth, que é uma série de contos, e eu acho que alguns poucos livros de um cara que chama Jack Vance, eles obviamente foram inspirações pra D&D. Né? A hora Legal. que o Gaiex e os colegas dele estavam fazendo o livro, fundaram a TSR, as coisas e tal, o jeito que eles imaginavam as ambientações, a estranheza da feitiçaria, os vilões e tal, certamente eles tiveram inspirações de Dying Earth. Que Mas é, pode continuar, foi que bom. é tipo fantasia estranha, assim, né? Sim, Que é fantasia ácida, que é o gênero, né? E entendi. ácido, tipo, ácido mesmo, tipo, a galera das ideias, tá ligado? De Que é muito resolver na brisado, violência, tipo. né? Não, não, não. É Não? de ser uma ambientação fantástica brisada muito distante da medieval, sabe? Ah, tá. Então é tipo. Morrowind, da série do Elder Scrolls, é assim. Tem um jogo recente que é muito, muito, muito bom, que eu recomendo muito, assim, que chama Dread Illusion, que é muito assim. Não conheço. É bom pra caramba. Planescape é assim, né? Legal. E o Numenera bebe dessa fonte também. Legal, legal. Mas é bem massa, assim. Então, tipo, o Spelljammer é assim. Esse é indie também? Não, esse não. Não. Esse aí é O Monte Cook, o cara que é o designer do Numenera, foi um dos designers envolvidos no D&D 3.5. E no Hum, Pathfinder? Não me lembro agora se é Pathfinder ou D&D 3.5, mas um dos dois, assim. Então, tanto que claramente você vê as influências de um no outro, assim. entendi. O D&D como sistema, eu acho ele meio zoadinho, assim, tipo, magia, eu nunca gostei de sistema. Assim, sistema de magia pra mim sempre foi um lixo em a maioria dos RPGs, né? É difícil você achar um sistema de magia bom. Cara, as minhas reclamações de D&D raramente passam pelo sistema de magia, mas as minhas É. reclamações são longas, assim, dá pra fazer um episódio só de eu bostejando D&D. Tipo, você já me ouviu falando e reclamando de D&D, assim, eu tenho muito desgosto com muita coisa do D&D, mas eu acho que é muito da parte que eu gosto de engajar com o hobby todo, né? Uhum. Porque eu vejo assim, da seguinte maneira, né? Você imagina uma pirâmide, né? Lá na parte mais embaixo você tem a premissa, a proposta da mesa, né? Tipo, os jogadores estão se juntando pra quê? Né? A gente pode estar se juntando pra ter uma experiência, uma aventura heróica. A gente pode estar se juntando pra ter uma experiência tática. A gente Qual é pode a estar se premissa? juntando pra ter uma experiência cômica, certo? A gente pode estar se juntando pra ter uma experiência narrativa, emocional, tipo, né? Tipo Vamos contar uma vampiro. história que, tipo, vampiro, é exatamente isso. E essa é a primeira coisa. Então, tipo, junta todo mundo, ó, qual é que é a brisa do RPG que nós vai jogar? A gente tá aqui pra dar risada? Ok. A segunda etapa são os tons e temas da coisa. Isso aí eu roubei do Mundo das Trevas, né? Quais são os tons? São, tipo, quais são as emoções que você quer provocar nos jogadores e no mestre, até certa medida, porque o mestre também é um participante. Mas quais são as sensações, né? Tipo, você quer. Vai jogar um RPG de comédia, você quer evocar a absurdidade, a sátira, ah, humor negro, ultraviolento, besta, entendeu? E aí os temas são as coisas que, tipo, que, que, que vão evocar essas sensações, entendeu? Eles são meio grudados, meio difícil separar eles, inclusive até o Mundo das Trevas fala disso. O livro novo Mundo das Trevas é muito bom descrevendo isso. Em cima disso você tem a ambientação, né, que é o mundo fictício onde o jogo onde o jogo existe, onde o jogo acontece. Você precisa dos tons e temas para satisfazer a premissa. E é na ambientação que os tons e temas se manifestam para que a premissa aconteça, certo? E aí, por fim, o topo da pirâmide ali é o sistema. Então, o sistema necessariamente ele é a interface entre os jogadores e o mundo inventado. Então, você vai ler Harry Potter, é uma experiência fundamentalmente diferente de assistir Harry Potter. Porque a mídia através do qual você engaja com o mundo inventado ali é diferente, certo? Então, Hum, quando você está lendo, você está produzindo na sua cabeça a ficção. E preenchendo as lacunas com as suas experiências, a sua subjetividade. Quando você assiste o filme, uma boa parte dessas lacunas é preenchida para você. E aí ele engaja com a sua subjetividade de um jeito diferente.
Porque você não vai ler, você vai ouvir os personagens, por exemplo. Você vai ver eles atuando. Então, a sua reação, a sua identificação com os personagens, com a história, com os tons, temas, vai ser diferente e ele vai satisfazer a premissa de uma maneira diferente, entendeu? Entendi. Então, o sistema, e aí tem, tipo, o jogador, através do sistema, engaja com a ambientação para fazer acontecer os tons e temas para satisfazer a premissa. Entendi. Então, tipo, o sistema, no fim das contas, é só a parte de cima. É a parte mais substituível da coisa toda. Entendeu? É possível você usar um sistema que é bastante inapropriado para ambientação, tons, talalã, e ainda funcionar. Só que aí o mestre, os jogadores vão estar nadando contra a correnteza. Que aí acontece o que a galera chama de dissonância ludonarrativa. Que as mecânicas do jogo dizem uma coisa e a ficção diz outra. Então imagina, por exemplo, um jogo de comédia slapstick, assim, comédia, sei lá, cartoon da vida. Inclusive, eu acho que tem um RPG chamado Toon, que é um RPG de comédia nessa assim, brisa. Esse eu não conheço, mas eu tem também não vários conheço, que é da Cartoon, que tipo, Hora de Aventura. e assim Não, vai. eu digo que chama Toon mesmo. Sim. E é sobre os personagens são personagens de cartoon. Né? Eu acho que, inclusive, a Hora de Aventura talvez seja até mais fácil de dizer. Porque a Hora de Aventura, tipo, todo mundo conhece, assim, né? Então, imagina você jogando a Hora de Aventura, e aí quando vocês entram no combate, o jogo tem, sei lá, uma tabela de desmembramentos, assim. É tipo... E aí, sei lá, imagina você jogando com um personagem lá e um zumbi do povo doce ataca você e aí você rola lá, você perdeu seu braço. E aí o mestre pega o livro, abre lá e começa a descrever. A carne é rasgada, os ossos são trincados, os nervos são dilacerados nos dentes e macerados até a morte. Você fica tipo... Que diabo que eu tô jogando, né? Então, tipo, a dissonância ludonarrativa. Tipo, o sistema produziu uma situação estranha que não combina Não muito bate. com a coisa. Talvez seja um exemplo meio ruim, porque é o exemplo produzindo narrativa também. Acho que um exemplo... Mas, tipo, se o sistema faz um combate, tipo, simplificado, simplesmente numérico, os jogadores se distanciam da realidade da violência. E aí fica mais fácil. Acho que um exemplo bem mais direto, assim, de dissonância narrativa. Imagina você jogando Call of Duty. E aí, toda vez que você vai recarregar, tem, tipo, um minigame estilo Candy Crush, assim. Você vai, tipo, aí você vai recarregar, ele abaixa e aparece uma telinha com um monte de coisinhas vermelhinhas que você tem, tipo, combinar, ele faz plim, 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 plim. Tipo, ele não vai vender a fantasia de herói militar, assim. Entendi. Entendeu? Dissonância narrativa. É. E... Às vezes é isso que acontece, assim. Tipo, às vezes já como aconteceu, por exemplo, de eu sentar pra jogar D&D, eu tá com a premissa errada, né? Porque eu tava querendo, tipo, interpretar um personagem com alguma profundidade e tal. Os tons e temas, eles satisfaziam isso, podiam satisfazer. A ambientação permitia isso. Só que o sistema, não. Por quê? Porque Vampiro é ruim pra combate. O D&D é um jogo feito pra sair na porrada. Por quê? Porque ele tem origem nos wargames. Entendeu? Você quer saber sobre o que é um RPG, você olha o que você ganha quando sobe de nível. Você olha o que te dá XP. Entendeu? Acho que Vampiro nem ganha, é diferente, né? Você ganha XP quando você conclui as histórias. Entendeu? Então, você não é incentivado a cometer violência. Saca? E no D&D, as ferramentas que você ganha toda vez que você sobe de nível são só... violentas. Só, tipo, fica mais parrudo pra você socar uns monstros mais parrudo pra ganhar mais XP. Tipo, é um loop mais ou menos parecido com Diablo, assim, sabe? Só que Diablo é, tipo, isso up to 11, sabe? E aí, eu tinha uma personagem que era, tipo, sei lá, uma divinomante, uma pessoa que, tipo, sabe o futuro, essas coisas e tal. E aí, em algum momento, porque eu sou um jogador meio insuportável, assim, eu só cansei. Falei, mano... todos os meus esforços são em vão, assim. Tipo, o meu esforço é infinitamente grande pra não resolver nada. E aí sempre cai no combate, porque a aventura que o mestre tava narrando era muito mal feita, assim. Era extraordinariamente mal feita, assim. A Wizards não faz a menor ideia do que tá fazendo. É muito bosta, era muito horrível, muito horrível. E aí eu falei, mano, foda-se. Aí eu só troquei as magias que eu tinha preparado e comecei a estourar a cara de todo mundo. E a campanha só se resolveu sozinha, assim. Tipo... E aí a primeira coisa que a galera fala, não, mas dependendo do mestre, tipo... Isso é verdade, assim, dependendo do mestre. Mas no fim das contas, é só a última peça, assim. Então você troca e o mestre faz um grande esforço, porque ele é competente, e aí funciona. Você quer, sei lá, jogar Star Wars usando D&D? Funciona. Você quer jogar Vampiro usando D&D?
Assim, se o mestre for bom e a galera estiver toda engrenada, funciona, de certo modo. Mas é tipo. É consumir uma obra através da pior adaptação dela, eu acho, assim, sabe? Entendi. Mas ainda assim pode funcionar devido a galera, né? Devido à galera. Porque no fim das contas, a parte mais interessante é você ter aproveitamento, você aproveitar, né? Não Uhum. exatamente se divertir, porque. Sei lá, você não senta pra assistir a lista de Schindler pra tipo, meu Deus, que divertido, tipo. Não, né? Mas você aproveita o filme de uma maneira que você consegue aproveitar RPG, que não é necessariamente engraçado, né? Então, tipo, um desafio tático é um modo de aproveitar. A galera que tem a cabeça de ficar, tipo, fritando em sistema e montar o boneco combado, tipo, ele não tem nenhuma profundidade psicológica, assim, isso é foda-se, sabe? Já fiz isso, eu venho do 3DT, né? Então, já sabe. Tipo, é power trip, assim, é divertido a power trip, entendeu? E aí, pra essa galera, você pega esse sistema, pra outra galera, você pega outro sistema. Então, essa é a minha pilha, assim, sabe? De, tipo, ficar fretando em sistema. Né? Eu Legal. acho que é o que eu me divirto. Quer falar um pouquinho desse RPG indie aí, pra gente até divulgar a galera também, já que é, Não, pode ser. É, né? a galera, principalmente a galera latino-americana, faz muito RPG maneiro. Né? Eu tenho as minhas críticas a alguns deles, mas são todas críticas relacionadas a sistema, assim, porque eu sou O fritador o de frito em sistema. sistema. Mas Cara, isso aqui é muito legal. os esforços Será deles que são muito consegue? legais. Esqueci o nome dele. Amigo, eu não sei. Eu também não. Henrique, isso. Será que consegue aparecer na câmera, cara? Mostra de longe, depois a gente edita e coloca umas. É, mas é bem legal, cara, a arte. Achei muito bonito. É linda, é linda. E Esse mano aí é muito bom. esse daqui é o que tu falou, que tem um negócio mais, tipo, De Hexcrawl, é, Esse aqui, na verdade. Esse aí também, mas. O que a galera da RPG latino-americana faz. Tipo, eu tenho umas críticas ou outras sobre esse sistema, mas como eu falei, né? Porque eu sou frito do sistema. Mas a arte deles, os mundos que eles criam, as propostas que eles trazem pros RPGs são muito legais. São muito interessantes. E são de uma perspectiva anticolonial, que é muito legal. Né? De lá da década de 70, a galera jogava RPG de um certo modo. Aí o tempo avançou, chegou da década de 90, passou Vampiro e tal, dos anos 2000, se me lembro bem, surge tipo D&D 3.5 e as novas adaptações do D&D depois que a TSR morre e a Wizards compra o D&D. hum, E aí o RPG ele muda, ele dá uma virada, uma guinada, né? Porque vem, sei lá, depois do Diablo, por exemplo, e tal. Então, mas Diablo tem RPG ou é só jogo de jogo? eu aposto que tem RPG, assim, mas Sério? eu tô falando Nunca. o jogo Ah, tá, sim. digital mesmo. Né? Porque daí ele influencia, né? Entendi. E aí os RPGs digitais, eles embarcam de um outro jeito. Como é que eu vou... Acho que um jeito bom de escrever é... Skyrim, por exemplo, ele é um RPG mais mecânico, mas em termos de interpretação ele é um pouco mais foda-se. Diablo, ele é um RPG mecânico, mas não tem absolutamente nada de interpretação, assim. Agora você pega, tipo, Fallout 1 e 2, ele é um jogo de bastante interpretação. Porque você tem, tipo, diálogos muito extensos e tal. Então, um jogo mais recente, Disco Elysium. Inclusive, o melhor RPG da década, ponto final, assim. Não existe discussão sobre isso. Vou dar uma olhada. É excelente, é extraordinário, é extraordinário. Tipo, extremamente bem politizado, a arte é maravilhosa, o sistema dele é fascinante, e é, tipo, um RPG com um diálogo e muita interpretação de personagem. Então ele tem, tipo, muitas rotas, né? Mas Diferente do RPG o mais que mais mecânico. dava XP no RPG da minha mesa, que era 3D&T e depois virou D&D 5.0, com o cenário Nova Era, que é um cenário próprio nosso, era a interpretação. A gente falava, cara, tipo assim, era raridade ali, porque tipo, tu falava com os jogadores, que era tudo mulher criança, né, adolescente, aí falava assim, aconteceu isso, o que que tu faz? Ah, eu ataco. Sabe? Tipo, pô, bela interpretação, tá ligado? Que é um jeito de jogar que vem do D&D, que vem do Chainmail, que vem do contato com o Diablo e esses RPGs mais mecânicos. Mas tinha um aspecto muito massa dessa época, que era o esquema de gerenciamento de recursos. Então, o jogo era um pouco mais tratado como jogo e menos como história. Então, o seu personagem não era exatamente um personagem completo, com psique. Não, ele era mais um avatar. E aí, o desafio era o jogador pegar as manhas de sacanear o jogo mais do que o jogo sacaneia ele.
E aí existia alguma medida de adversariedade entre jogador e mestre. O que é muito divertido. Precisa ser muito bem contido, muito bem conversado entre todos os participantes, mas é muito divertido. Então você pega, por exemplo, todo o gênero dos jogos roguelike, saem daí. Porque o primeiro jogo, que era o Rogue, você é familiarizado com os roguelike? Esse não. Já jogou Binding of Isaac? Já Não, jogou Enter the Gungeon? não, Não. Hades? não. Tá tudo bem. São jogos que eles têm um feeling meio arcade, assim, a brisa é... Se você morre, você volta do começo. Você perde todo o progresso que você tinha. Só que a cada vez que você joga, você fica melhor mecanicamente no jogo, mas mais importante, você vai aprendendo os tricks do jogo. E aí, Enter the Gungeon, por exemplo, é bem assim. É, na minha opinião, um dos mais afiados que já saíram. Então, conforme você vai jogando, você vai aprendendo a mover as coisas, atirar e ser bom no gatilho. Mas você vai descobrindo os tricks de, tipo, como os inimigos se movem, como que eles atacam, como é que eles telegrafam que, tipo, eles vão atacar antes deles atacarem. Você descobre os segredos, você descobre como manipular o RNG do jogo pra bullshitar o jogo e sempre sair por cima, sabe? Entendi. O primeiro que fez isso é Rogue, que é um dungeon crawl, adaptação de D&D diretão, assim. E o que eu joguei foi NetHack, que é, tipo, parecidíssimo. Pra você ter uma noção, o gráfico do jogo é em ASCII. É, tipo, você abre o terminal e o jogo só muda de letra. E aí ele tem muitas interações muito esotéricas, assim. Então, por exemplo, no NetHack, se você mata tipo, os verbos do jogo não são... Tipo, não é o jogo que dá os verbos do jogo, é Skyrim. Você aponta numa porta, você clica o botão, ele abre. Você aponta numa maçã, ele come. Entendeu? Você tem uma lista de verbos, você, tipo, aplica o verbo nas coisas. Então, por exemplo, você tem uma espada, você faz, tipo, empunhar, e aí você clica, entre aspas, clica na espada, e ele empunha a espada. Tem um pedaço de pau, você pode, tipo, sei lá, comer o pedaço de pau. O jogo fala, tipo, mano, você tá trolando, ou, tipo, você quebra os seus dentes. Mas se você empunhar um pedaço de pau, ele lida como uma arma. Se você mata uma cocatriz, que é Eu sei o que é. Mas tipo, pode explicar. um bicho reptiliano meio galo, assim, que paralisa com uma coisa. Se você mata uma cocatriz, você consegue empunhar a cocatriz. Aí você empunha a cocatriz, e aí quando você bate nas pessoas, ela começa a petrificar. E, tipo, o jogo nunca te ensina isso. Você precisa descobrir isso. Você precisa descobrir também que a hora que você empunha a cocatriz, você começa a ser petrificado. E aí você vai perder seu personagem e perder todo o seu progresso. Mas a próxima vez que você encontrar uma cocatriz, você vai saber que você precisa de luvas de borracha pra fazer isso. E aí, tipo, sei lá, na primeira dungeon, você encontra uma luva de borracha, você fala... Se eu encontrar uma cocatriz, eu vou arrebentar nessa run. Aí você guarda a luva de borracha. Sei lá, 3, 4 andares pra frente, você encontra uma cocatriz, quebra ela na porrada e mata ela. Aí você equipa a luva de borracha e equipa a cocatriz. E aí você sai por aí batendo nas pessoas com uma galinha flácida que petrifica todo mundo. E aí você fica super OP. Entendeu? O problema é se você tirar um, por exemplo. Você rola um lá no dadinho do jogo, você acerta a sua própria cabeça. Aí você começa a ser petrificado. Aí você morre, perde o personagem de novo e perde todo o progresso. Você fala, putz, preciso descobrir um jeito. Capacete. E aí o jogo não te ensina como resolver isso, assim. Você tem que descobrir. Borracha, né? Mas tem como resolver. Então, por exemplo, lá no primeiro andar tem umas lagartixas que você mata e pega, você consegue comer elas. O jogo nunca te ensina que se você comer lagartixa, cura petrificação. Caralho. Então, tipo, no primeiro andar você, tipo, dá um jeito de catar uma delas, dá um jeito de manter essa porcaria viva enlatada até, tipo... lá na frente, aí você consegue a luva, consegue o negócio e consegue a cocatriz. Mas esse é um jogo digital, né? É um jogo digital. Maneiro, cara. E aí a brisa do RPG Dungeon Crawl é em parte isso, assim. Então tipo, são os jogadores sabendo os macetes pra sacanear o jogo. Então, por exemplo, tem um item, tem as tabelas de item do D&D que são super extensas. E por que elas são extensas? Porque elas vêm daí. Não faz sentido no D&D 5 ele ter uma tabela de item extensa. Ele precisa de uma tabela de arma extensa. Porque o resto foda-se, o resto é relevante. Entendeu? Mas você precisa, tipo, ter peças que os jogadores compõem de maneira criativa, que tá para além do que o sistema consegue representar, pra resolver soluções que não necessariamente têm problemas. Quer dizer, pra resolver problemas que não necessariamente têm solução. Então, por exemplo, vocês estão trancados, começa a cair areia e não dá o lugar. Aí, qual que é a saída, mestre? Não sei, se foda. Ah, mestre, você pensou numa saída? Não é meu problema isso, é problema de vocês, jogadores. E geralmente os jogadores conseguem, porque eles são 4 ou 5, você só um, assim. Eu sempre me surpreendo com os jogadores. Legal, cara. E aí a brisa por exemplo, você tem as pitons, que são tipo um espeto de metal com uma argola. Eu acho que tem uma argola. Que é usado pra escalada. Você, tipo, emperra o negócio entre vão das pedras, amarra a corda e continua escalando. A galera entra numa dungeon subterrânea com um monte de piton. Por quê? Porque em algum momento a galera caiu a ficha que você pode usar uma piton pra emperrar uma porta. E aí quando os jogadores vão, tipo, andando, se eles vão, tipo, dormir num lugar,
O jogo tem um sistema que vai marcando conforme o tempo passa, e os jogadores passam muitas horas parados, acontecem os encontros aleatórios. Que no D&D 5 ainda existe encontro aleatório, mas não faz nenhum sentido, é uma relíquia, um artefato de outra época, de outro D&D, de outro jeito de jogar o jogo. Mas o que a galera faz? Eles pegam a pito, emperram a porta, e aí eles acampam e dormem. E aí, seja lá qual encontro aleatório acontecer, o monstro lá não vai conseguir abrir a porta. Entendeu? Então você tem esses tricks, esses macetes. Um que é muito clássico, que é a vara de 3 metros. O 3 feet pole. 10 feet pole, que é a vara de 3 metros. Que, como ele vem do Chainmail, o D&D é jogado em grid. O Dungeon Crawl é jogado em grid. E aí cada tile, cada quadradinho do grid, tipo, cabe a miniaturinha. E aí, uma armadilha é um pressure plate que tá num tile desse. Então, o ladino que vai na frente vai com o 3 feet pole e vai batendo em todos os tiles do corredor. E ele vai disparando todas as armadilhas e mantendo todo mundo são. Entendeu? Então, tem esses macetes que o jogador aprende, ele guarda Com experiência, né? Isso. E aí, esse tipo de jogo é muito divertido. E aí, passa bastante tempo. A galera, hoje em dia, eles estão resgatando esse jeito de jogar. Que é a galera da OSR, que é o Old School Renaissance. E aí, principalmente a galera daqui, não necessariamente principalmente, né, porque a galera de fora também, mas eu vejo isso muito acontecendo aqui, que é uma galera que é mais orientada pra arte, pra disrupção e tal. Eles estão num movimento que eu trombei com isso no Discord deles e achei muito massa, mas eu não tenho terminologia unificada, mas eu gosto de chamar de poster or aside, de poser, que é, tipo, muito, muito bom, assim, é um termo muito massa que sumariza muito bem a essência das coisas. Eles têm, tipo, um jeito de jogar que lembra o antigo, só completamente virado no avesso, pra gerar umas experiências muito interessantes, assim. Doideira. Que é, por exemplo, tem um RPG que chama Heart, que os jogadores são... É tipo uma espécie de dungeon crawl no mundo onírico, em que os sonhos determinam realidade, e aí ele é todo meio sentimental, estranhão, assim. Ele tem algumas sensibilidades de OSR, só que ele transcendeu o que é OSR, onde a OSR chegou. Entendeu? Então ele tá no pós-OSR. E ainda mais legal são os OSR que referenciam, ou criticam, ou satirizam. Esses aí. Então tem um, por exemplo, que é muito maneiro, que as sessões são organizadas tipo o Monstro da Semana. É um Dungeon Crawl pancadaria meio foda-se. E os jogadores interpretam caçadores de monstros, só que a profissão de caçador de monstro foi precarizada e eles trabalham por aplicativo. Então, tipo, ele tem uma sensibilidade de OSR. Ou dessas coisas. A raiz dele tá lá em algum momento. Só que ele já transcendeu até onde a OSR chegou. Ele já tá no pós-OSR. E aí eu acho muito divertido chamar de poser, que é muito massa. Tipo, Maneiro. isso é muito legal. Tem Mas alguns outros... poser pra mim é tipo aqueles caras que, tipo, só escuta por modinha uma banda, sei lá. Sim, É? sim. É sobre pegar o termo e virar ele no avesso e satirizar com o próprio. Doideira. É uma terminologia que satiriza a necessidade da terminologia. Entendeu? É meio nesse sentido. Entendi. Entendeu? Doideira. Eu gosto bastante de terminologia, mas eu olho isso e falo, caralho, velho, que genial. Se eu, tipo, ficasse 10 décadas pensando num nome melhor, não ia chegar num nome melhor, assim. Porque é muito bom. Porque ele referencia muito como a comunidade encara o próprio serviço, né? O próprio trabalho de ser designer, de jogar RPG. É sobre chegar para além de onde os moldes e sistemas propõem, entendeu? E é um movimento, no fim das contas, anticolonial. Porque a galera que produz RPG aqui no Brasil, ela é muito... colonial. Saca? É uma galera que é muito sagaz nesse sentido. A galera é muito boa nisso. Eu sei. Né? Então, por exemplo... Deixa eu pensar. Primeiro, né? Esse aí dos caçadores de monstros. Eu não me lembro de cabeça o nome. Dá pra botar isso na pós-produção. Mas é muito massa, assim. Tem a galera... Deixa eu ver o que mais. Eu queria fazer uma leve divulgação deles, porque eu acho legal pra caramba como é indie, tá ligado? Se, tipo, tiver uma forma de adquirir, porque, tipo, não vai ter nas bibliotecas e livrarias Saraiva. Sim, a comunidade indie de RPG costuma postar as coisas no itch.io, que é o site da galera indie e tal. Super recomendo, Não vão conheço. lá. Vamos botar o link massa. embaixo e tal. O itch.io é muito bom. E aí, lá você consegue comprar as cópias digitais. As cópias físicas também estão disponíveis em alguns lugares, assim. O Gnarled Monster, que é brasileiro, ele que fez esses aqui, né? Ele juntou com a galera da Caramelo,
que publica coisas pequenas. Eu acho que publica alguns RPGs pequenos, uns quadrinhos. Eu não sei exatamente o que Caramelo publica. Isso é legal. Mas as coisas que o Gnarled Monsters fizeram são todas excelentes, assim. A arte é maravilhosa. Em termos de sistema, ele é super enxugado. Ele é super despretensioso. Ele te dá algumas tabelas e fala, faz assim. Se vira. Exceto pelo Dungeon Rivers, que é um projeto de sistema completo dele, que eu acho que usa baralho, se me lembro bem. Legal. Mas isso aqui eu ganhei de brinde porque eu apoiei eles no Catarse e tal. Ah, que legal. Não sei se foi Catarse ou foi Kickstarter, acho que foi Catarse. Maneiro. E valeu cada centavo, assim. E aí, Com certeza. ele tá sempre fazendo uns zines novos. Muito da produção dos RPGs indies são dos zines, né? Entendi. São nesse de E magazine fã. esse preto aí? Esse preto aqui é um RPG que chama Shadow Lords, de um outro mano que um monte de vontade de conhecer, papiar ele, que é um cara que chama Horus. Vamos tentar chamar ele aqui, pô, se conseguir. Eu não sei se o nome dele é Horus de verdade, mas o canal de RPG dele é Horus. E tanto o Shadow Lords quanto o Borderlands, ele é o SR clássico, assim. Ele reinventa, repagina, retraz para as coisas, mas RPG é tipo o SR clássico. Ou seja, Dungeon violência Crawl. gratuita. Então, só que não é exatamente só violência, porque uma parte importante do SR é gerenciamento de recurso. E o que dá XP não é matar monstro. O que dá XP, geralmente, é trazer gold de volta da dungeon. Porque os jogadores, eles são meio amorais, assim, eles são tipo eles não são heróis salvando, eles são uns caras meio vacilão, uns mercenários e tal. Eles são os ladrão, os caras que estão à beira da sociedade. E aí dá pra fazer comentários interessantes sobre isso. Eu tenho certeza que alguns RPGs fazem sobre isso. Tem um que chama Sword Without Master, acho que é Espada Sem Mestre, que toca nesse assunto. Os jogadores são aventureiros, com moralidade meio cinza, meio dúbia, que estão à beira da sociedade, e aí ele trata de alguns temas de marginalização, assim tipo, a dualidade entre liberdade e marginalização. Você não fazer parte de um sistema, não fazer parte de uma organização social, ao mesmo tempo que você não está sob a chancela, as regras, o punho de ferro delas, entendeu? Então ele joga com essa brincadeira. Maneiro. Mas é nesse sentido, assim, então, tipo, os jogadores, eles são uns mercenários gananciosos. E aí, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou, imagina que você e o seu grupo ficam sabendo que tem uma cripta antiga dos anões numa floresta próxima, certo? Só que vocês ouviram falar que o lugar foi infestado por goblins. Primeira opção, todo mundo se arma, se equipa, vai e malha todos os goblins, trucida e genocida todos eles, certo? Uma coisa de sistema que os jogos ASR trazem, que eles são muito letais. A chance de você morrer é muito alta, entendeu? Então, se você vai brigar com os goblins, existe uma chance bastante alta de todo mundo morrer, assim. A não ser que os jogadores sejam muito vacilões com os goblins. Fazer, tipo, emboscada, sacanear. E metade da graça é o mestre fazer o mesmo também e os jogadores fazerem mais. Vice-versa. E aí, tipo, trucida todo mundo, metade da PT morre. A outra metade tá, tipo, toda esculhambada, ferida. E aí vocês encontram o gold, pega e vai pra casa. E aí vocês ganham XP. Uma alternativa é você explorar um pouquinho, descobrir que tem um rio ali perto, e passar tipo uns 3, 4 dias ali na floresta, derrubando umas árvores e fazendo uma barricada. E aí você desvia um pedaço do rio, inunda a dungeon, afoga todos os goblins, e semana que vem, quando o lugar estiver drenado, todo mundo volta um carrinho de mão. A recompensa mecânica é exatamente a mesma, assim. Só que em uma delas, os jogadores foram sagazes e vacilões, assim, e não gastaram recursos. Saca? Então tipo, eu sempre brinco que o Dungeon Crawl é sobre matar tudo que se move, pilhar tudo que brilha. Mas não é exatamente, porque tipo, se você quiser matar tudo que se move, você vai acabar sendo trucidado pelos monstros, assim. É mais sobre ser mais sacana do que o jogo. Entendi. Então Shadow Lords e o Borderlands, eles são nesse sentido clássicos de Dungeon Crawl. E tantas coisas que o Horus produz no YouTube, quanto as artes do Gnarled Monster são extraordinárias. Assim, eu amo de paixão o estilo de arte do Gnarled Monster. Amo de paixão, de paixão. Falar em YouTube, eu e o Iru, né, a gente quer fazer umas animações explicando sistemas e cenários e RPG em si. E aí, tu falou sobre esse negócio do triângulo, sabe? Tipo, eu gostei muito. Eu queria, tipo, autorização pra usar, tá ligado? Tipo, falar, ó, Claro, vai usar aí pra poder... Me cobra, eu posso passar isso por escrito mais detalhe pra você. Mas, de novo, assim, isso é tipo... Sim. Voz da minha cabeça, né? Não é, sim, tipo... imagino. Mas a premissa foi muito boa, né? A ideia, né? De explicar como é que funciona mesmo, para as pessoas poderem materializar isso na ideia, né?
E aí a nossa ideia é, tipo, fazer uma animaçãozinha fazendo as explicações, entendeu? Eu acho ótimo, eu acho ótimo. Pra E quem sobre o é sistema, iniciante. inclusive, o sistema do Shadow Lords, o sistema do Beyond Borderlands, da galera indie, eles distanciam dos RPGs mainstream em um quesito que eu acho muito, muito bom. Muito, muito bom. O Shadow Lords são, tipo, dois livretos. Deixa eu ver quantas páginas tem, sei lá, 50 páginas? Esse aqui tem 80 páginas e elas são de um tamanho estranho, quadrado. As letras são enormes, assim, a diagramação é tipo. Você consegue ler do outro lado É verdade, da consigo coisa. mesmo. Então tem pouquíssimo texto e, tipo, sei lá, 2/3 disso aqui é tabela. 2/3 disso aqui é tabela e umas encheção de linguiça maneira, assim, do Horus. Legal. Sistema são, sei lá, 10 páginas, assim. O Nave, Knave, que é um outro que eu amo, amo, amo de paixão, tem 7 páginas. E, tipo, metade delas é tabela. Ele já pressupõe que você tem contato com a SR, que você já tem. Então, tipo, essas coisas ele não vai explicar muito bem. Noção, né? Mas o Numenera, por exemplo. Mano, o Numenera tem, sei lá, 380 páginas. E é tudo um A4, assim. A diagramação dela é excelente. A galera da New Order mandou mal bem na diagramação. Tem 413 páginas contando o índice. Tem bastante ilustração e tal, tem várias tabelas. Mas em termos de sistema, ele é, tipo, muito mais trabalhoso. Entendeu? Por quê? Porque ele. Botar em pé. Porque ele se dispõe a dar um desafio tático e tal. E aí, tipo, ele dá trabalho pra quem vai jogar. Então, tipo, a galera fica, ai, não quero jogar um outro RPG, eu já sei D&D, pipipopó. Meu irmão, cala a boca. Dá mais trabalho montar uma ficha de D&D do que aprender nível inteiro. É sério, é sério. Imagino. Tipo, eu odeio D&D muito, assim, porque, tipo, ele dá muito trabalho. E a galera que joga RPG fica meio engessada no D&D, não, porque dá trabalho, outros RPGs. Amigo, D&D dá trabalho. D&D dá muito trabalho, muito trabalho. Sei, até hoje eu não sei jogar D&D direito assim, fazer uma ficha. E olha que eu jogo já faz um tempo. 3D eu conheço todo ele na cabeça inteira, né? A gente já refez, atualizou e até foi plagiado pelo próprio plágio. Né? Tipo, eu odeio D&D nesse sentido, assim, sabe? Tipo, se a galera tá jogando e tá se divertindo, ponto final, foda-se. Porque eu não sou ninguém na fila do pão pra dizer o que você tem que jogar ou não. Uhum. Não sou ninguém na fila do pão, assim. É. Mas, dependendo da experiência que o mestre quer jogar, tem um sistema ou outro que vai funcionar melhor, que vai ter menos carga mental, sabe? O D&D, ele é complexo demais pra profundidade de menos nas coisas às quais ele se propõe a ser. Então, tipo, ele é dissonante em termos de ludonarrativo, né? Ele tem dissonância ludonarrativa porque ele diz que ele é tipo, os jogadores são heróis que vão salvar o mundo, etc. Então ele é high fantasy e epic fantasy. Mecanicamente, ele é um jogo tático. Então, tipo, como jogo tático, a derrota dos jogadores tem que ser uma coisa real, uma possibilidade muito real. Porque senão o jogo tático não faz sentido. Entendeu? Uhum. Mas, em termos narrativos, não faz sentido o personagem morrer. Entendeu? Ele tem que morrer quando a história demanda que ele morra. Saca? Então, tipo, imagina o Paladino, o jogador passou 4 horas fazendo a ficha pra começo de conversa. O Paladino, que tem, tipo, todo um arco narrativo pra acontecer, ele rola, tipo, 2 seguidos, é esquartejado e morto pelo primeiro Goblin. Eu já cansei de morrer pra Cobalt no D&D. Tipo, é deflação mano, é deflação narrativa completa, velho. Completa. Isso dentro do AD&D, dentro da OSR, faz sentido. Porque você faz uma ficha assim. E, tipo, não existe a pressuposição que você é protagonista. Então são pequenas crônicas de grupos de uns maltrapilho maluco das ideias. Agora um D&D não. Entendeu? Então, tipo, mecanicamente ele fala, ó, a morte é uma possibilidade. Mas narrativamente ele fala, é vacilo. Entendeu? Então, tipo, ele tem essa esquisitice, fica meio... Mundo das Trevas... Tipo, no Mundo das Trevas, todos os personagens têm plot armor. Isso não é mecânico, né? Mas é uma coisa que os jogadores, entre eles, meio que sabem, assim, tipo... Cthulhu, tu acha fácil fazer ficha? Eu acho o sistema horrível, assim. O Call of Cthulhu, porque ele tem tanto tabela quanto a D&D, assim. Mas é porque, tipo, o jogo pressupõe um tipo de aventura muito específica. D&D, ele é mais aberto, assim, né? Então ele precisa abarcar mais coisas e ele acaba sendo meio pato, né? Ele voa em nada, mas não faz nada muito bem. Agora, o Call of Cthulhu, ele supõe que os jogadores vão jogar uma aventura com alguma medida de horror, sobre investigação paranormal e horror tétrico, com alguma medida de violência pulp. Só que o sistema ele é muito numérico. Ele tem muita tabela, e é meio... Eu não sei exatamente como estão as edições mais novas e tal,
Mas eu não quero ter que ler um calhamação desse fucking tamanho pra jogar Call of Cthulhu. Me dá um trabalho do caramba. Tem um outro que é um calhamação um pouco menor, Eu tenho pelo uma menos. versão dele de luxo vermelha do pentagrama. Não, é Nova. bonitão. É bonito. Ele é lindo, assim. E ele é meio histórico também, ele tem algum valor histórico. É um tipo de RPG que eu, sei lá, talvez eu comprasse pra deixar na prateleira, porque eu acho muito maneiro, assim. Mas, tipo, jogar... assim, eu joguei uma vez só pra experimentar Mas e foi a pior experiência meio que eu tive. difícil, assim. Foi a pior Tem um experiência. outro que é o Trail of Cthulhu. Eu não me lembro quem publicou ele aqui no Brasil. O Trail of Cthulhu, ele é um RPG pra investigação. Ele é especialista pra investigação. Então, tipo, os jogadores eles têm a habilidade de duas categorias. As habilidades investigativas e as habilidades dramáticas. Quando os jogadores vão investigar um lugar, se eles têm pelo menos um ponto na habilidade investigativa, eles automaticamente pegam a pista. Só que o mestre nunca dá pra eles a relação ou o significado das pistas. Então, tipo, os jogadores nunca perdem pistas. Então, o que é um problema comum que às vezes acontece quando os mestres vão jogar e não tem a experiência. Então, tipo, o jogador falha um teste de investigação e aí fica sem uma pista crucial pra avançar o mistério só empaca. E aí o mestre tá na roça. O Trail of Cthulhu não, ele faz diferente. Os jogadores têm um ponto, funciona. E enquanto as dramáticas, aí existe rolagem. E aí você gasta eles como se fosse recurso e ponto. E aí você faz rolagens pra saber se dá bom ou não. Por exemplo, combate é uma delas. Saca? Mas agora, lockpick, né? Tipo, você usar as gazuas pra abrir um negócio, isso é investigativo. O jogador não pode falhar nisso. E aí, a abstração do sistema é diferente, porque a ficha. Eu não me lembro exatamente se o livro se dá conta disso, né? Se ele explica desse jeito, mas essa foi a minha interpretação que parece fazer muito sentido, que é a ficha, ela não é descritiva, exatamente. Ela não descreve as capacidades do seu personagem, como o D&D faz. Ela quantifica, né? Ela marca quanto que você, como parte do narrador, né? Como narrador colaborativo, tem de moral pra interferir na história a favor do seu personagem. Então, pense em Indiana Jones. Acho que esse exemplo eu te dei. Pense em Indiana Jones. Tipo, Indiana Jones ele é muito competente em combate. Né? E aí, tipo, sei lá, tem 4 pontos em combate. E aí acontece o primeiro combate e o mestre fala, ó, você tem essa skill assim, pra ter sucesso, só que é muito difícil. Pra ter sucesso vai ter que gastar um ponto. O jogador vai lá e gasta um. O jogador tá com um pouco menos de moral pra ter sucesso em todos os combates. Aí combate. O Indiana Jones vai vencendo, até que chega uma hora que, em termos de narrativa, começa a ficar forçado ele ganhar todos os combates. E é nesse momento que o jogador fica sem esse recurso narrativo. E aí ele falha. E aí a história toma um rumo diferente. Então é quanta moral você, como narrador colaborativo, tem pra interferir na história a favor do seu personagem. Entendi. Então é uma abstração muito diferente. E, enfim, no Menera não. No Menera ele é descritivo. O sistema tem 3 atributos. E os atributos são, tipo, reservas de dados, assim. Você builda um boneco e tal. Então ele é outro esquema, assim. Legal. Henrique, tu tem alguma pergunta aí sobre o jogo, sobre alguma curiosidade? Assim, a parte de RPG eu sou muito ignorante, assim, não tenho muita Normal. experiência. Então, Tranquilo. Nem sei muito assim o que perguntar. Não sei nem como é que funciona a dinâmica do jogo. Não, assim, sendo leigo também, pergunta também vale, assim, mas tá tudo bem. Tranquilo. Assim, pra finalizar, né, temos 11 minutos. Queria te perguntar se tem alguma pergunta que você quisesse que eu fizesse e eu não fiz. Não sei. Eu não sei também. Eu sou tagarela no geral, assim. Eu falo, posso ficar falando por mais 1 hora de RPG sem esgotar os Imagino, assuntos, pô, né? porque falar de coisas que a gente gosta também é fácil, né? É fácil. Falar de coisas que a gente não gosta que é difícil. Mas não, eu adoraria, eu queria uma explicação tua também sobre aquela parada da liberdade que tu tava pensando com o Felipe também. Mas acho que tem que ser outro podcast, né? Qual você diz? Do bairro Liberdade? Do bairro da Liberdade, cara. Aquilo é bem legal. Bem massa, é bem massa. E. Deixa eu pensar, outro ponto interessante. Eu acho que eu comentei por cima as partes do RPG Indies, né? Acho que eles merecem Sim. mais espaço. Também, Fazer, tipo, um também. episódio só com essa galera. Vai atrás da galera do Narnia Monster. É que eu sou muito ruim de nome, assim. Tá Tu tudo falou bem, os depois nomes, eu passo e depois a gente vai botar pós-produção, mas
tem o Prosaico, se me lembro bem. Eu acho que tá com o Prosaico com K nas redes. Ele é um ilustrador muito bom, assim. Muito bom. Ele faz umas fichas de OSR muito loucas, assim. Maneiro, maneiro. Um RPG que é muito louco, que é muito estilístico, é Morkborg. Que esse é um que é legal, que é... Ele é feito pra ser curto, as campanhas não são longas. E o livro, ele é, sei lá, praticamente ilegível, assim. Tipo, é um pesadelo ler o livro. Só que ele não tá nem um pouco interessado a ser legível, porque ele é uma obra de arte muito foda. Tipo, a diagramação dele, ele é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, Tem uma aventura do Hora de Aventura lá daquele mundo das trevas lá do pai sei. da Marceline, que você tem que ele é o contrário e você tem que ler de cabeça pra baixo, tá ligado? O livro. É bem Engraçado. legal. E o... Cara, eu tô doido. Uma pergunta pra mim é se tu conseguiu entender esse novo tipo de RPG aí, que é é Mist-City, ou que é da DC, ou Hora de Aventura em si, porque eu não entra na minha cabeça essa porra de você, sei lá, você falou uma palavra-chave na hora certa. O PBTA. Galera do Isso não entra na minha Powered by the Apocalypse. cabeça, cara. Muito Não difícil entra. entrar na cabeça. Não É muito entra. difícil. Eu já joguei, eu não consigo entender. Encara o PBTA no framework, né, no arcabouço daquela pirâmide. Uhum. O PBTA ele tem origem no RPG pós-apocalíptico, que é o Apocalypse World, eu acho. E aí o cara, é do RPG indie também, eu acho. E aí o cara abriu o sistema é aberto, não pode fazer as adaptações e comercializar. Que legal. Certo? Então é assim que funciona. Ele é aclamado, a galera ama dele. Eu nunca tive a oportunidade de jogar direito, mas eu acho muito massa. Eu quero conhecer melhor, mas eu não consigo, não entra na minha É cabeça. difícil. É difícil, é difícil, é difícil. E aí, a brisa é você ter... Você tem a premissa, né? Então... Investigação Lovecraftiana. É um exemplo excelente, excelente, excelente. Qual que é a premissa? Os jogadores vão ter um desafio de investigação e uma história tenebrosa para experimentar. Quais são os tons e temas? O estranho, o desconhecido, body horror, desesperança, investigação, essas coisas assim, e, sei lá, determinação, tipo, resistir aos horrores cósmicos, esse lance meio, tipo, se recusar a morrer em silêncio, assim, sabe? Esses tons e temas. A ambientação, entre guerras, porque daí a gente não tem tecnologia avançada, a ciência pode ser um bagulho meio mistificado, maneiro. Lovecraftiano normal, né? Com os horrores tentaculares, transdimensionais e para além do tempo e do espaço. E o sistema. Um sistema é o Call of Cthulhu, que é tipo descritivo. O outro sistema é o Trail of Cthulhu, que tem aquele lance específico para investigação. Uma alternativa é você ver quais são os tropes, quais são os story beats e quais são as ações e verbos que os agentes dentro da ambientação costumam fazer dentro desse gênero. Então, por exemplo, pensa um detetive noir, saca? Um detetive noir, e aí ele tem... Quais são as coisas que geralmente aparecem nas histórias de detetive noir? Tiroteio, alguma introspecção, tipo um raciocínio, investigação, de tipo juntar os pontos. Que mais? Sedução, no caso da Femme Fatale. Algum papo de direito e lei, certo? Então são os verbos, saca? O PBTA, o que ele faz é ter um sistema core que resolve as coisas com um sistema núcleo, assim, que resolve uns dilemas, uns conflitos com dado. E a roupagem em cima são esses verbos. Então o que você faz é arrancar a roupagem de cima e colocar um conjunto novo de verbos. Esses são os moves, são os movimentos que você tem no jogo. Então, no RPG Lovecraftiano, você tem as coisas de um coisa no ar. Mas você não tem as coisas, não são as mesmas ações, entre aspas, não são os mesmos jeitos de engajar com o mundo que uma aventura Sword and Sorcery de Conan tem. No Conan, tipo, cometer violência é uma coisa que faz muito sentido dentro desse mundo. No mundo de Lovecraft, cometer violência não é exatamente um move, não é uma coisa que você faz, não é um jeito que você, como jogador, através do personagem, interage com o mundo. A premissa, Seu né? personagem não pode ser competente em cometer violência exatamente. Entendeu? Mas ele pode ser competente em, sei lá, juntar as peças.
Enquanto no Conan, você não tem um movimento de juntar as peças exatamente, você faz de outro jeito, E sabe? violência gratuita e honesta. Violência gratuita e honesta. Então você troca essas coisas. Por exemplo, um termo, né, um movimento, um verbo que faz muito sentido dentro de um horror Lovecraftiano é a ideia do olhar para além do véu. Que é aquele negócio, tipo, você, tipo, desvendar um mistério, você, tipo, compreender um horror sobrenatural, ou você, tipo, vislumbrar esses horrores transcendentais. A ideia disso é o olhar para além do véu. E isso é um movimento que estaria dentro de uma adaptação de PBTA para Lovecraft. Entendeu? Que ele tá, na verdade, no Cult, que é uma entre Lovecraft e Mundo das Trevas, assim. Que é o olhar para além, tipo, olhar através do véu. Sabe? Que é, tipo, ver esse mundo secreto. Então, quando você vai jogar um RPG que é PBTA, você tem que pensar no mundo em termos dos movimentos que seu personagem faz. E aí, onde os movimentos não conseguem alcançar, você preenche com interpretação e coisa. Então, ele é bem menos jogo e bem mais desafio, atividade de interpretação e contação de história coletiva. E os jogadores têm que confiar muito no mestre, que o mestre está levando eles numa jornada maneira. Que não funciona, na minha opinião, que não funciona pra Dungeon Crawl. Entendi. Porque os jogadores e mestres têm que se bater no Dungeon Crawl. Entendeu? E tem que existir um distanciamento entre o mestre e o mundo. O mestre, ele não é exatamente um narrador, ele é mais um árbitro. Entendeu? Os jogadores têm que conseguir sacanear o mundo, que o PBTA não permite o mundo. Por isso que eu não consigo entender exatamente como é que eu acho que é o Dungeon World, que é um Dungeon Crawl baseado nisso. Eu não consigo entender exatamente como é que o Dungeon World funciona. Entendeu? Doideira. Mas, por exemplo, ele consegue gerar umas cenas muito evocativas. Então, eu acho, por exemplo, você tem tags, né, que você vai, tipo, Defina evocativo de novo. Assim, já falou pra mim, mas eu. Defina evocativo. quando é o contrário de dissonância ludonarrativa. É quando os jogadores conseguem acessar o mundo lúdico muito fácil e muito facilmente, com muita força, assim, com muito empenho, através do sistema, na minha opinião. Entendeu? Então é tipo, imagina que seu personagem é tipo um barbário e tal, e aí numa briga feroz contra um dragão, o seu personagem perde um braço, certo? Aí o mestre fala, você toma 15 de dano. E aí ele te interrompe, fala, não, não, não. E te entrega uma caneta. Você marca em caneta o dano. É tipo, é permanente. Entendeu? É tipo, você, através das mecânicas, de um jeito sutil, você consegue chegar sabe? Entendi. E o Dungeon World, ele consegue ser muito evocativo nisso. Então, por exemplo, você consegue colocar umas tags nos monstros para descrever de maneira muito fácil e muito fácil pra todo mundo estar na mesma página, assim, sabe? Então, por exemplo, sei lá, um dragão, você coloca, tipo, a tag, sei lá, de gruesome. Eu tô tirando do fonte e voz da minha cabeça. E aí, toda vez que o mestre vai, tipo, resolver um conflito entre jogadores, o mestre arbitra, ele olha e fala, o dragão tem a tag gruesome, você foi atacado, você perdeu um braço. É E caneta. aí os jogadores têm que tipo, seguir confiando, entendeu? É muito Legal. estranho, assim, é muito difícil. Legal. Mas não é um RPG, tipo, exatamente pra iniciante, eu acho, nos RPGs. Por isso eu fico meio me perguntando se é a melhor escolha pro Hora de Aventura. Mas ele pode ser muito evocativo, Legal. porque é um RPG no estilo painel de controle, né? Que é o Mundo das Trevas assim, o D&D assim. Você tem uma lista dos verbos que você tem disponível, você aperta o botão na ficha e acontece no mundo. É isso que ele faz. Você, tipo, restringe todas as ações que você pode fazer às ações que fazem parte dentro da ficção. Então, por exemplo, o seu detetive numa história no ar, as ações que estão disponíveis para ele são as ações que fazem sentido dentro da ficção. E aí a experiência fica focada. Então, cada reinterpretação do Powered by the Apocalypse é um sistema especialista para aquela ficção, entendeu? Entendi. É meio que essa a essência. Infelizmente vou ter que encerrar o episódio, cara. Mas o papo foi muito bom. Vamos fazer mais vezes aí. E queria fazer um agradecimento aqui aos 700 inscritos já, né? 701. E dar voz também pra tu, se quiser fazer um agradecimento ou falar da galera de novo aí do indie, que tem que fortalecer o movimento indie Tem que aí, fortalecer o movimento. Tem que fortalecer o movimento. também acredito nisso. Vão atrás, galera do movimento indie, a galera do RPG Latam, tem um Discord deles, é muito massa.
Eu acho que tem um que tá nas redes como Tordevik, que é um outro cara maneiro pra caramba, que faz uns RPG muito massa, muito bonitinho. Tem um RPG Legal. deles de vampiro que é literalmente uma A5, é tipo front e verso, um treco assim. Maneiro. A galera, A gente vai o linkar Gnarled tudo, né? Monster, Provavelmente tu me manda os links, a gente faz isso aí junto. Gnarled Monster é muito bom, muito É. divertido. Eu sou meio precoce querendo apostar rápido, mas eu vou precisa tentar ver. esperar. Eu vou ver também se eu paro de enrolar e posto alguma das besteiras que eu tô fazendo também online. Eu tô enrolando pra isso. Ah, é? Tem alguma coisa lá? Tem bastante coisa, né? Tem uma infinidade de besteira que eu fiz ao longo dos anos. Ah, legal. Eu, por exemplo, quando eu vou jogar OSR, as coisas, um RPG Dungeon Crawl, o Hexcrawl, que é o do Beyond Borderlands, eu uso meu sistema. Que aí ele me Tu permite tem um fazer as sistema coisas próprio. que eu quero. Ah, legal. Então, uma coisa que eu pensei é, tipo, tentar linkar a gente e fazer, tipo assim, a pessoa faz aquele. Como é que fala? Que quando você vira membro do canal, sabe? Tipo, Aham. paga um dinheiro. E aí, tipo, dá um PDF, alguma coisa assim, fazer, tipo, uma parceria. Tava pensando Não, é fazer só com me um mandar Igor. mensagem, eu mando, eu não tô nem aí. Assim, tá, tipo, É? eu Tá não suave. quero ganhar um centavo com Sim, RPG, assim. sim. Mas o bagulho é mais pra a gente poder manter também manter isso, né? Eu acho que dá pra conversar Assim, com o pessoal do não é com do fins RPG Indie. lucrativos, é com fins pra poder produzir mais, fazer mais. Se Uhum. alguém quiser, tipo, lançar um livro, a gente precisa desse aporte Sim. financeiro. Eu acho que ia ser legal a gente estreitar as relações com algumas Com editoras, as fazer comunidades acontecer. também. Dá pra conversar com o pessoal da Caramelo, ou estreitar com a Devir mesmo. Então, com a Devir eu já virei eu devia parceiro ter pedido oficial. pra você me trazer o livro do Hora de Aventura pra me emprestar ele, Claro, claro. porque eu tô com vontade de narrar alguma coisa no PBTA. Pô, E aí, show quem de sabe bola. acontece no Hora de Show de Aventura. bola. E também tô com. Vai começar! Também tô com um dos avatares que eu quero. E palco com o sistema é muito bom. PBTA? É? É PBTA? Então. Na minha cabeça, faz sentido ser PBTA do Avatar. Faz bastante sentido. Legal, eu não manjo, não entrou na minha cabeça. Isso é errado.